MVB, música vulgar brasileira. O que é isso? Nesse vídeo eu vou tentar explicar minha tese, a minha ideia sobre a música vulgar brasileira e vou tentar explicar da melhor forma possível, sem cortes, falando o que vier na minha cabeça. Vamos lá. A música vulgar brasileira, MVB, é um movimento que eu botei na minha cabeça muito forte nos anos 80 no Brasil, que eram músicas com aquela sonoridade típica da música brasileira daquela época, que abordava temas sexuais de uma forma muito bem feita. E o principal representante para mim desse movimento é o Vando. O Vando era um compositor, ele começou sua carreira na década de 70 tocando samba, e com o passar do tempo, na década de 80, ele mudou o estilo dele para músicas românticas. Algumas pessoas falam que é brega, eu particularmente não encaixo ele como brega, porque eu acho que brega é outra pegada, é mais Reginaldo Rossi, aquela coisa mais escrachada. O Vando, ele é escrachado, claro, em alguns momentos, só que não é tanto quanto o Reginaldo Rossi, por exemplo. O Reginaldo Rossi, ele se dominava, né, o rei do brega e tudo mais. O Vando, eu acho que ele não se encaixa nesse padrão. Mas enfim, é só uma opinião pessoal minha. Esse movimento teve muitos representantes, né? Os que vêm na minha cabeça agora é o Vando, obviamente. Elimar Santos, que é um ótimo compositor também, fazia letras muito boas. Reginaldo Rossi também. Rita Lee e Roberto Carlos, até com a música Cavalgada. Recomendo vocês ouvirem. Uma música muito boa, muito bonita. Ele parece muito o primeiro movimento de Moonlight Sonata do Beethoven. Mas enfim, continuando, vamos falar um pouco sobre o Vando. O Vando, ele ainda é muito esquecido hoje em dia, infelizmente. Ele faleceu em 2012 por conta de um infarto, se eu não me engano. E ele é muito esquecido, pouquíssimas pessoas conhecem. Eu, por exemplo, tenho 17 anos. Na minha vida inteira eu conheci uma pessoa da minha idade que conhecia Vando, e todas as outras eram mais velhas. E quando eu falo de Vando, as pessoas riem. Tem uma imagem cômica do Vando, sabe? E ele não tinha essa imagem, e por mais que realmente tem hora que não dá pra defender. Tem um DVD dele no YouTube, recomendo que assistam também, ele é um DVD muito bom. Uma gravação ao vivo que ele fica fazendo cara e boca. O povo joga calcinha no palco, né? Vou até falar disso daqui a pouquinho. O povo jogava calcinha no palco, ele se esfregava na cara, ficava fazendo cara de boca, cantando grave, sensualizando. Realmente é engraçado, sabe? Só que você vai ouvir os discos do Vando e é uma coisa surpreendente a qualidade primeiramente das músicas, porque são músicas muito bem feitas, são arranjos muito bem feitos, e a letra. O foco do Vando, na minha opinião, são as letras. Por quê? As coisas que o Vando falava na década de 80 eram exatamente iguais às que os MCs, os compositores de hoje em dia fazem. Entendeu? As músicas que fazem sucesso, que estão em alta no Spotify, no Instagram, TikTok, nessas redes sociais, sabe? Que muita gente critica justamente pela vulgaridade. Só que na década de 80, o Vando estava falando das mesmas coisas, só que de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo aqui da faixa título desse álbum aqui, o Obsceno, que vou recitar aqui o pré-refrão e o refrão da música. Você já sabe que o teu cruzar de pernas fascina, a cor que eu vejo me faz bem a retina, medida certa para as minhas intenções. Quero beijar teu corpo inteiro dos pés à cabeça, roubar teu gosto, te deixar em defesa, e implodir com esse teu coração. São estrofes, são versos muito bem feitos. Você percebe que houve cuidado com as sílabas poéticas, que tem rima, uma rima rica, né? E essa coisa de estrofe são coisas que a gente aprende no ensino médio, é uma coisa que muita gente deixa levar porque não usa, sabe? Realmente, não é todo mundo que compõe e tudo mais, a pessoa pega isso, aprende para passar de ano e leva embora, mas isso é uma coisa que é ensinada na escola. Rimas, sílabas poéticas e tudo mais, a gente aprende isso em literatura na escola. E o Vando respeitava muito bem isso, e é uma coisa que não é respeitada na música de hoje em dia, sabe? E sobre esses versos específicos que eu falei aqui, ele está elogiando as pernas de uma mulher e falando que tem desejo de praticar sexo oral nessa mulher, entendeu? E esse mesmo assunto, ele é retratado, ele é falado nas músicas de hoje em dia. Só que hoje não há esse cuidado com as palavras, não há... Pessoas falavam que hoje em dia a vulgaridade não veio dos anos 2000 pra cá, sabe? Só que as músicas eram diferentes. E é justamente isso. Há um tempo atrás eu fui para um churrasco e que tocou essas músicas, eu fiquei, de certa forma, horrorizado com a vulgaridade, o vocabulário e tal, tudo mais. As pessoas
dançando aquilo como se fosse normal, sabe? E na minha opinião, eu sou acostumado a ouvir esse tipo de música, né? E eu acho isso muito estranho, sabe? Isso aqui eu acho legal, eu acho legal ler isso aqui tudo, você olhar, você decifrar. A faixa título, por exemplo, desse álbum aqui, né, Gosto de Maçã, que é uma música muito boa e muito simples. As pessoas normalmente relacionam complexidade com qualidade, e eu não acho. Essa música aqui, Gosto de Maçã, né, a música inteira tem 2 acordes, é Sol menor e Ré sustenido com sétima. São 2 acordes a música inteira, e a música era muito boa. E o Vando tem um trecho de um show dele gravado que ele fala que é uma música sobre masturbação. E até hoje eu não encontrei muitas coisas, eu não consegui interpretar a música dessa forma. Sabe, só uma parte que é nas mãos uma rosa vermelha, na boca um gosto de maçã. Ele pode estar falando a rosa vermelha comparando ao pênis e o gosto de maçã lembrando, né, do sabor da mulher que ele está pensando e tudo mais. Mas enfim, é uma complexidade lírica muito grande e que não há hoje em dia. E é muito triste ver que o Vando, ele infelizmente caiu no esquecimento da população, porque eu tenho 17 anos. Na minha vida inteira eu conheci só uma pessoa da minha idade que conhecia o Vando, não gostava tanto assim, mas conhecia, né, por causa da mãe e tudo mais. E as pessoas mais velhas que conhecem, quando eu falo do Vando, riem, porque tem uma imagem cômica do Vando na cabeça. Realmente não tem muito como defender. O DVD que tem no YouTube, inclusive eu recomendo que assista, ele fica fazendo cara e boca, ele passa a calcinha na cara, entendeu? Esse lance das calcinhas. O álbum que foi lançado depois desse aqui, se eu não me engano, esse aqui é o Obsceno, né? Depois desse aqui veio o Tenda dos Prazeres, que criou uma das maiores marcas registradas do Vando, que são as calcinhas. A ideia da Tenda dos Prazeres é justamente isso, porque uma tenda de acampamento assim é um triângulo, né? Um triângulo, tipo assim, mais ou menos. E se você virar ao contrário, vira uma calcinha. Aí, na época do lançamento desse disco, ele levava calcinhas e jogava no público e o público respondeu. E isso virou uma marca registrada. As pessoas levavam calcinha pro show, retiravam, sei lá, jogavam calcinha no palco e ele pegava, esfregava na cara, cheirava e guardava. Quando ele morreu em 2012 de infarto, se eu não me engano, estimava que ele tinha uma coleção de 17 mil calcinhas, alguma coisa assim, sabe? Então, eu expliquei sobre o Vando, por que eu tô falando do Vando? Justamente para falar sobre o MVB, a música vulgar brasileira. Porque o problema da música brasileira de hoje não é na música brasileira de sempre, na verdade. Não é o tema abordado, não é o cunho sexual das letras, e sim a forma como ele é abordado. Entendeu? Eu dei um exemplo aqui na música do Vando e muitas músicas falam exatamente a mesma coisa, só falam, entendeu? De uma forma muito mais pobre, liricamente falando, muito mais agressiva, sabe? Que objetifica muito mais a figura feminina e tudo mais. E o Vando, ele tinha esse cuidado, ele tinha esse jogo com as palavras. Isso aqui é só um exemplo, a discografia do Vando é muito grande, sabe? Ele começou em 73 e desde 73 até 2012, quando ele morreu, ele produziu, ele tem dezenas de álbuns, sabe? Todos eles com músicas muito boas e com letras maravilhosas também, entendeu? Então, essa é a minha tese do MVB. Eu recomendo para vocês ouvirem Vando, ouça Vando. Isso é um bordão que eu levo pra minha vida, eu falo pra todo mundo, ouça Vando, dá uma chance, sabe? As músicas são muito boas e as letras são muito boas. Eu recomendo até pra amigos, assim, porque aumenta o repertório, sabe? Você aprende a mexer com as palavras. E eu, particularmente, como compositor, eu não componho músicas desse tipo, né? Eu tenho banda de metal, é uma vibe completamente diferente. Mas você analisar letras assim, melhora o seu vocabulário, até a forma de discurso, de você apresentar algo em público, de você falar com alguém, de uma entrevista de emprego, enfim, você saber mexer com as palavras. E isso é muito importante. Então, enfim, recomendo Vando, Elimar Santos, que é muito parecido, o estilo musical é um pouco diferente, mas a ideia das letras é parecida. Reginaldo Rossi, né, mais escrachado, mas também muito bom. Rita Lee mexeu muito também, Titãs, o Roberto Carlos, o Roberto Carlos todo galã, a música Cavalgada dele, que ele fez com o Erasmo, vou cavalgar por toda noite numa estrada colorida, usar teus beijos como açoite em minha mão mais atrevida, é uma música muito bonita, inclusive. Recomendo ouvir todos esses artistas.
Eu tenho uma playlist, estou deixando aqui na descrição do vídeo, uma playlist que eu tenho no Spotify com esse nome, que eu vou atualizando, eu vou ouvindo essas músicas e vou atualizando lá. Agora a playlist, se não me engano, tá com 4 horas de duração, e só que sempre eu vou descobrindo músicas novas e vou colocando lá. Obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. Quem chegou pelo vídeo do Instagram que eu postei, muito obrigado por chegar até aqui. Espero que eu tenha aberto a mente de vocês. Eu tenha aberto? Não sei, desculpa, mãe. Que eu tenha despertado o interesse nessa vertente da música brasileira em vocês. E que mais pessoas conheçam o Vando. E que a música, espero que a música brasileira daqui pra frente e que para um futuro ela volte a ter arranjos melhores, mais complexidade e jogo com as palavras, porque a música mexe com o estado de espírito da pessoa, e uma música, infelizmente as músicas que fazem sucesso hoje em dia entre os jovens estão causando uma coisa muito lamentável. É isso. Muito obrigado. Ouça Vando.